aplaudindo ao Senhor nosso Deus, que nós recebemos servo do Senhor. Pastor Olavo, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Boa noite. Aqueles que eu conheço e aqueles que eu não conheço. É uma alegria estar aqui nessa noite. Eu não estou acostumado a pregar com as duas mãos desocupadas, mas cada vez que eu venho aqui em São Leopoldo, eu tenho que aprender a não estar com o microfone. Então, se de vez em quando uma mão escapar, o irmão já sabe o que é. Uma alegria para mim estar aqui nessa noite. Uma alegria maior de poder vir com a minha família, vir com a Antonella, com a Joana e com a Antônia. E se não foram os compromissos de amanhã, eu gostaria muito de estar aqui na continuidade do seminário com o evangelista Edson Teixeira. Não obstante, a gente vai ter a oportunidade de aproveitar um pouquinho disso, porque ele vai estar conosco aí em Porto Alegre. Eu não sei se o pastor Adalton sabe, há 2 domingos atrás, quando o pastor Ivan ministrou a palavra, muitos irmãos da igreja de Esteio foram para o culto, felizes, para ver o evangelista Edson Teixeira. E chegando lá, o César havia passado a data errada, e eles escutaram o pastor Ivan. O pastor Ivan ficou sabendo e não deixou passar em branco, e deu o recado para os irmãos de Esteio que estavam lá para escutar o evangelista Edson Teixeira, que é um servo do Senhor, e sem dúvida nós receberemos nesse final de semana mais de Deus. Amém? Quando eu me deparei com o tema do seminário, quando o pastor Adalton me convidou para ministrar, eu não sabia do tema, mas já estava preparando alguma coisa movido pelo Espírito dentro do tema do seminário, que justamente fala sobre mais de Deus, sobre recebermos mais de Deus. Particularmente nós temos vivido nesses últimos meses, ou últimas semanas, em Porto Alegre, temos falado muito sobre o Espírito Santo, porque o Espírito colocou no nosso coração que seria um ano em que nós falaríamos mais das coisas do Espírito Santo. E nessa noite, que nós queremos mais de Deus, antes de entrar na palavra, a primeira pergunta que me vem à mente é: por que queremos mais de Deus? Para que a gente quer mais de Deus? Eu creio que o Edson amanhã vai entrar no X da questão, vai falar muito sobre isso. Mas a pergunta, quem sabe, que eu faça nessa noite, ela é introdutória para o seminário. Por que nós queremos mais de Deus? Qual é a nossa motivação? O que a gente vai fazer quando a gente receber mais de Deus? O que você vai fazer essa noite se você sair por aquela porta e dizer: eu já recebi mais de Deus nessa noite? E eu gostaria de nessa noite objetivar esse tema mais de Deus e resumir todo ele numa das principais promessas de Deus para o homem. A principal promessa de Deus para o homem é Jesus Cristo, que todo o Antigo Testamento ele promete que enviaria o Messias. As mulheres queriam ficar grávidas, porque ficar grávida era sinal de ser uma abençoada. Todas esperavam serem as mães do descendente, aquele que pisaria na cabeça da serpente. E eu creio que, não sei se dá para dizer a segunda importância, mas tão importante quanto, Jesus promete para os seus discípulos mais de Deus, quando Jesus ascende aos céus, e ele diz: esperem em Jerusalém até que do alto desça poder. Então vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Por isso, nessa noite eu gostaria de lembrar da pessoa do Espírito Santo. Talvez você diga: pastor, por que lembrar da pessoa do Espírito Santo se a gente está numa igreja pentecostal que nós damos ênfase aos dons e à manifestação do Espírito? Porque mesmo assim, eu creio, e eu tenho visto isso, que ultimamente o Espírito Santo tem sido negligenciado na vida de crentes e na vida de líderes. A gente fala de Deus, Pai nosso que está no céu, oração, modelo de Jesus. A gente fala de Jesus muito, porque Ele é o centro da nossa fé, mas a gente esquece de falar do Espírito Santo. Um livro escrito por Francis Chan foi intitulado Deus
esquecido, não sei quem já leu esse livro, um livro fantástico, e fala justamente da realidade do desconhecimento prático das obras do Espírito Santo no meio da igreja. Fala de algumas verdades óbvias que são negligenciadas acerca do Espírito Santo. Muitas vezes, infelizmente, hoje, como igreja, a gente acha que a gente não precisa do Espírito Santo, porque eu tenho Deus, eu sou igreja, eu tenho Jesus, e eu não preciso mais do Espírito Santo. A gente considera que eu não sei se está alto aí na frente, mas para mim, acho que está um pouco alto, eu não quero gritar e ofender e machucar o ouvido dos irmãos. E eu sei que eu grito, tenho o DNA da irmã Marlene aqui, e às vezes por mais que eu me discipline, ele vem embora. Muitas vezes a gente considera que o talento da gente, não, eu faço uma célula em 2 minutos. Eu tiro de letra. É a lição que o pastor Adalto ministrou domingo e eu fiz minhas anotações e a gente chega nos 45 do segundo tempo. E entra em campo confiando em quê? Na força do nosso braço. A gente pensa que o nosso talento é suficiente para dar uma vida razoável para a nossa família segundo os padrões deste mundo. Até na igreja, com as coisas do Senhor, a gente pensa que a gente pode fazer o trabalho, que a gente pode fazer a célula crescer sozinho. É só a gente trazer um convidado, de vez em quando dar um testemunho, fazer a igreja crescer também, a gente sabe. A gente traz uma banda de fora, a gente traz um ator famoso que se converteu e vai chamar a gente. Eu disse esses dias na Cerro Azul que há tempos atrás eu fui visitar uma igreja com um pastor, colega, e ele disse, não, se eu ficar na responsabilidade dessa igreja, eu sei como fazer a igreja crescer. Eu disse, puxa vida, eu não sei como fazer uma igreja crescer. Eu creio que ele disse com a força da expressão, porque depois ele disse, é só a gente começar a orar, buscar a face do Senhor. E apesar daquela afirmação que ficou na minha mente, eu acredito que a motivação dele era genuína, dizer, é só buscar a face do Senhor que Deus faz as coisas. Mas há um grande abismo entre o que a gente lê a respeito do Espírito Santo nas Escrituras e como os cristãos e as igrejas agem hoje em dia. Em muitas igrejas modernas, a gente ficaria espantado em notar a ausência do Espírito Santo. Não tem. As pessoas cantam e não se sente o Espírito Santo. Eu tenho orado nesse ano, em 2018, Senhor, que jamais, em nenhum domingo, nos cultos aqui em Porto Alegre, na Cerro Azul, uma pessoa saia por aquela porta tendo alguma dúvida de que o Espírito Santo estava ou não no nosso meio enquanto nós louvávamos. Mas tantas igrejas esqueceram da presença do Espírito Santo que eu resumiria nessa noite como tema da nossa mensagem, esse mais de Deus. Começa por aí. Não começa por Deus, não começa por Jesus, porque Deus está sentado no seu trono. Jesus está sentado à destra de Deus, Ele não está aqui. Mas o Deus que está presente, o Deus que está conosco, o Deus que habita em nós, o Deus que habita no meio da igreja é o Espírito Santo. E se existe alguma expectativa por mais de Deus, nesse seminário está nas mãos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo as pessoas tentam agir com as próprias forças. E a gente só consegue resultado limitado. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue viver de uma maneira diferente que o mundo vive. A gente vem na igreja, a gente participa de uma célula, mas a nossa vida continua igual, se o Espírito Santo não fizer uma obra. O Espírito Santo, repita assim comigo, o Espírito Santo é um elemento absolutamente vital para a nossa vida. E eu queria olhar mais especialmente, enquanto nós formos vendo o Espírito Santo, eu tenho certeza que mais de Deus já vai começar a ser desatado nessa noite na sua vida. A gente quer mais de Deus, para que mais de Deus? Queremos mais do Espírito, para que mais do Espírito? Por que eu quero mais do Senhor? Mas antes de saber o porquê que eu quero mais do Espírito de Deus,
mais das coisas espirituais, cabe a gente saber quem é o Espírito Santo. Pode ser até ridículo a gente como pregador tentar, ou a gente como estudioso tentar entender quem é o Espírito Santo. Muito mais difícil é tentar explicar para alguém quem é o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que nós não podemos compreender Deus por completo. Mas tem muita coisa revelada. E a essas coisas reveladas nós temos acesso. Tem coisas na Bíblia que não são reveladas. E Deuteronômio 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Tem coisas que estão encobertas e uma delas é quem é Deus por completo. A mente humana jamais vai conseguir identificar, definir quem é esse Deus. Quem é Deus Pai, quem é Deus Filho, quem é Deus Espírito Santo. Mas nós vamos ficar nessa noite, quem sabe, com aquelas coisas que estão reveladas, porque tem algumas coisas que ninguém sabe entre elas. E eu já criei uma tese sobre isso, que eu quero os direitos autorais depois, que se alguém um dia disser, a palavra diz que ninguém sabe nem o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Se algum dia chegar um profeta, um pastor, um teólogo dizendo para você que sabe o dia e a hora, tenha uma certeza que Jesus não vai voltar naquele dia e naquela hora, porque por mais que a pessoa tenha acertado, Deus muda para cumprir a sua palavra. Ele vai lá e muda de situação. Olha, o cara chegou perto, ele acertou. Deus vai mudar, vai vir um dia depois. Jesus volta um dia depois, um dia antes. Só para que a pessoa esteja errada. Porque a Bíblia diz que ninguém sabe. Tem coisas que estão escondidas, outras estão reveladas. E quando a gente vai falar sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós precisamos entender a Trindade para depois poder entender quem é Deus Espírito Santo. Deus Espírito Santo faz parte de um único Deus, porque nós somos uma religião monoteísta e não politeísta. Nós não cremos em muitos deuses, nós cremos num só Deus. E logo no início do meu ministério, uma pessoa perguntou para mim, onde é que estava na Bíblia a palavra Trindade. Eu disse, olha, eu não sei lhe dizer agora, mas eu vou pesquisar e vou lhe trazer a resposta. E eu passei a vergonha de ter que dizer para aquela pessoa, eu disse, olha, tu não me leva a mal, Trindade é um conceito da teologia, não está na Bíblia, mas nós cremos em um Deus triuno, que é um em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Algumas pessoas tentam explicar a Trindade falando de um ovo, né? Falando que Deus Pai é a casca, Deus Filho é a clara, e Deus Espírito Santo é a gêmea, 3 em 1. Outras pessoas tentam falar do Espírito Santo e falar da Trindade utilizando a imagem dos 3 estados da água. É tudo água, mas em estado sólido, gasoso ou líquido. E tem pessoas que tentam falar também da Trindade, falando de um trevo de 3 folhas, ainda que tudo isso sirva como belas metáforas para explicar um mistério inexplicável. O fato é que Deus não é como um ovo. Deus não é como os 3 estados da água. Deus não é como um trevo de 3 folhas. Deus não é igual a coisa alguma. Amém? Deus é incompreensível, incomparável. Deus é completamente diferente de qualquer coisa que a gente possa conceber e imaginar. A mente humana não tem condição de compreender a plenitude, ou Deus em sua plenitude. Essas analogias podem até ser úteis na compreensão de determinados aspectos de Deus. Mas nós devemos tomar muito cuidado, para não achar que a gente sabe tudo, para não achar que a gente já resumiu todas as coisas de uma maneira simples. O texto de Isaías nos mostra isso, porque lá em Isaías, o profeta Isaías falando sobre Jesus, ele diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Esse texto fala do filho, e aqui o profeta Isaías está dizendo que ele é maravilhoso, conselheiro, Pai eterno. E esse texto está ali, eu acho que só para dizer para a gente, olha, ninguém diga que sabe tudo, ou que conseguiu fazer uma sistemática e entendeu tudo sobre Deus, porque é impossível. Mas para buscarmos compreender alguma coisa,
Eu gostaria de olhar com os irmãos para Atos dos Apóstolos. Eu vou citar muitos textos bíblicos, se você estiver anotando ou for anotar ou quiser rapidamente procurando o texto. Nós vamos citando vários textos bíblicos em Atos capítulo 2, versículo 1 e 2. Não obstante, se falar da pessoa do Espírito Santo, que eu creio que é através dele que nós vamos conceber aquilo que nós queremos através da expectativa de termos mais de Deus nesses dias. Espírito Santo é falado por toda a Bíblia. Lá na criação o Espírito Santo estava, a palavra diz que o Espírito pairava sobre a face das águas. Mas eu gostaria de olhar especialmente para o Novo Testamento, e o texto diz assim: estavam todos reunidos num só lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa, na qual estavam sentados. E eu queria que você imaginasse comigo a cena dos discípulos no dia de Pentecostes. Quando acontece esse episódio em que um vento muito forte enche toda a casa. Esses discípulos caminharam 3 anos com Jesus, estiveram próximos de Jesus, confiavam muito em Jesus, deixaram tudo para seguir a Jesus, e daqui a pouco Jesus sobe ao céu. E Jesus só diz para os discípulos: olha, esperem até que do alto vocês recebam poder. Vão para Jerusalém e esperem em Jerusalém que alguma coisa vai acontecer. E eu imagino que estavam lá os discípulos, alguns familiares. Eles pegaram uma casa emprestada e estavam reunidos, porque Jesus só disse para eles que era para ir para Jerusalém e esperar a vinda do Espírito Santo. E esperar o outro Consolador que viria. Alguma coisa estava para acontecer, porque Jesus falou, mas ninguém sabia pelo que eles deviam esperar. Ninguém sabia se alguém ia bater na porta. Ninguém sabia se ia nascer um outro menino. Não havia ideia nenhuma por parte dos discípulos o que aconteceria. De repente, um som enche toda a casa. De repente, eles veem como línguas de fogo que aparece e desce sobre a cabeça de cada um. Notem que o texto não diz que tinha vento, mas o texto diz que tinha um som de vento que enche toda a casa. E aí acontece o que está no versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, amém? Todos foram revestidos, batizados, e aqueles discípulos que estavam amedrontados, em dúvida e confusos. Quando o Espírito Santo desceu, ele passa a habitar em cada um deles. E a partir de agora, eles são uma bomba atômica. E a partir de agora, eles têm o Espírito Santo com eles, indo para qualquer lugar. A partir de agora, uma mudança radical começa a acontecer na vida daqueles discípulos que estavam amedrontados, fugindo, temendo. A partir daquele momento, nenhum dos discípulos permaneceu sendo a mesma pessoa. Naquele mesmo dia, Pedro prega ousadamente. E quantas pessoas se convertem a Jesus? 3.000 pessoas entregam suas vidas para Jesus. Por quê? Por causa do poder do Espírito Santo. Por quê? Por causa do mais de Deus. Sabe de onde vem o mais de Deus? Lá do alto. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque em conferência, a gente costuma esperar de quem está aqui em cima mais de Deus. Eu sei que cada vez que a gente vem para um seminário, a gente vem esperando mais de Deus, mas a pergunta que eu quero fazer nessa noite é: por que você quer mais de Deus? Para que mais de Deus? Mas deixa eu pegar o embalo e fazer mais uma outra pergunta: de onde você espera receber mais de Deus? Pode ser que você tenha do seu lado a presença do Espírito Santo, que é onipresente, que está aqui, e a sua expectativa está em quem está aqui em cima. Mude a sua expectativa se você quer receber mais de Deus, porque a sua expectativa está no Senhor. Saia de manhã de casa antes de tomar o seu café, busque a presença do Senhor e diga: Senhor, eu não vou receber mais de Deus quando eu chegar no seminário,
Mas, Senhor, a partir de agora, nós estamos num final de semana consagrados na expectativa, não do Edson Teixeira, não do pastor Adalton, não do pastor Olavo, mas a nossa expectativa, Senhor, está no Espírito Santo, está nas Tuas mãos, e nós sabemos que de Ti alguma coisa nova pode acontecer. Irmão, eu quero lhe convidar a não se contentar com aquilo que você recebeu na última conferência. Porque o crente que se contenta com as coisas do passado, ou com as melhores coisas da vida, não conhece Deus. Porque o Deus que eu conheço é um Deus que se renova e Ele sempre nos surpreende. Deus tem mais para você nesse final de semana. Eu acho desnecessário nessa noite discutir acerca de que ponto o Espírito Santo se torna parte da vida da pessoa. Porque hoje o pessoal gosta muito de discutir teologia. Eu já levantei, pastor Adalto, a bandeira branca para discutir teologia. Eu quero viver a Bíblia. Eu não sou de uma escola A, de uma escola B, eu sou da Bíblia. Tem algumas coisas que eu penso como tal teólogo, outras coisas como outro. Paulo disse que nós deveríamos fazer dessa maneira. Por isso que nessa noite eu acho desnecessário, mesmo falando do Espírito Santo, falar alguma coisa sobre o Espírito Santo, se a gente recebe o Espírito Santo antes da conversão, depois da conversão, quando batiza nas águas, o batismo do Espírito Santo e aí por diante. Nós vamos deixar isso de lado e vamos olhar para aquilo que é simples. Na pregação de Pedro que ele diz, quando ele está pregando para aquela multidão, depois o Espírito Santo vir sobre eles, ele diz: arrependam-se. E cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados. E depois ele diz assim: e receberão o dom do Espírito Santo. Quantos de nós têm fé nessa noite para acreditar isso? Para acreditar nisso, que se nós simplesmente nos arrependermos dos nossos pecados, crermos em Jesus e se somos batizados, todos os elementos estão aqui para que nesse final de semana nós venhamos ser cheios do Espírito Santo e venhamos receber mais de Deus. Quantos acreditam nisso? Diga amém. Está claro para nós que nós precisamos nos arrepender. Mas daqui a pouco a gente está querendo mais de Deus, mas o simples a gente nem começou a fazer, que é arrepender do pecado. Algumas definições claras do Espírito Santo. E como eu não tenho a projeção hoje aqui, como eu não preparei uma projeção para ajudar no entendimento da ministração, para que você mantenha a sua atenção, eu vou lhe pedir para que você repita comigo. Eu sei que não é o mais confortável, mas você vai me ajudar. Diga assim comigo: o Espírito Santo é uma pessoa. Às vezes a gente tem aquela ideia de que o Espírito Santo é um vento, porque no dia de Pentecostes teve som de vento, ou que ele é um poder, ou que ele é um sopro, e a coisa fica meio vaga. Às vezes a gente trata o Espírito Santo como uma força, ele é o meu poder, ele é a minha força. Nós entendemos na Bíblia que o Espírito Santo é uma pessoa. João 14,17 diz: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem. Quem? A pessoa do Espírito Santo, porque ele vive com vocês e estará em vocês. Quem? O poder? Não. Alguma coisa que eu posso usar quando eu estou passando por necessidade, eu tenho um poder especial? Não, é a pessoa do Espírito Santo. Irmãos, eu tenho vivido nessas últimas semanas, na minha vida, uma comunhão tão preciosa com o Espírito Santo, de às vezes o pastor Adalto está falando sozinho. Esses dias eu tomei banho com o Espírito Santo, e é aquele dia que a gente sente uma presença tão real de Deus com a gente, que a gente diz assim: o Espírito Santo é uma pessoa. Imagina você como é que você se sentiria sendo uma pessoa convivendo do lado de outra, e essa outra pessoa nunca fala contigo, nunca percebe a tua presença. Tu está ali, tu caminha junto, sobe no ônibus, anda de carro, vai para o trabalho, volta para casa. E o Espírito Santo é essa pessoa divina, terceira pessoa da Trindade, que está em nós, está conosco, sempre.
Se a gente de fato acreditar nessa verdade, que o Espírito Santo é uma pessoa, esses dias eu escutei alguma coisa de uma pessoa dizendo que, de um pregador que disse que ele recebeu de fato a plenitude, o batismo do Espírito Santo, o dia que ele discerniu que o Espírito Santo era uma pessoa. E daquele dia em diante ele jamais viveu sem a pessoa do Espírito Santo. Isso é tremendo se a gente de fato prestar atenção nisso hoje, na nossa vida amanhã, enquanto nós estivermos aqui escutando ministrações nos cultos, na célula, e a gente conseguir compreender que o Espírito Santo não é um poder, não é uma energia que está comigo só quando eu me comporto, mas o Espírito Santo é uma pessoa que está em nós, que está conosco todo o tempo. A Bíblia diz que, nós vamos falar mais para frente, não vou antecipar nada, mas o Espírito Santo é uma pessoa que pode se relacionar com a gente. Com gente a gente se relaciona. Com uma pessoa a gente conversa. Esses dias eu estava indo fazer uma fisioterapia. Irmãos, eu fui cheio do Espírito Santo, pastor Adalto. Quando eu peguei a mão do Espírito Santo, eu estava ali sentado e eu disse, se eu estivesse aqui com a Antonella, eu daria a mão para ela. E eu dirigindo, eu disse, o Espírito Santo está comigo. E quando eu dei a mão para o Espírito Santo, o Espírito Santo me tomou e eu pude ter o meu coração cheio da presença do Espírito Santo. Irmãos, às vezes eu fico pensando quanto tempo a gente perde. Ah, mas eu preciso falar com alguém, e por que a gente não compartilha as nossas dificuldades com o Espírito Santo que está com a gente? Ah, mas eu me sinto muito sozinho, mas como é que o irmão consegue se sentir sozinho com o Espírito Santo do seu lado? Diga assim comigo, o Espírito Santo é Deus. Ele não é de natureza diferente ou menor em relação a Deus Pai e Deus Filho. Geralmente a gente fala, eu casei, uma pessoa na Cerro Azul e depois lá em Caxias, 2 casais eu casei em nome do Pai, do Filho e do Homem. Eu confundi aquela expressão que diz, aquilo que Deus uniu não separe o homem, vos declaro marido e mulher em nome do Pai, do Filho e do Homem. Tá, casei, o casal não percebeu, eu não percebi também, casei, né? Tirei o Espírito Santo da jogada. De Antonella no carro chegou para mim e disse, Olavo, tu viu que tu falou em nome do Pai, do Filho e do Homem? Eu disse, Anto, pelo amor de Deus, está escutando coisa demais. Falei nada, ninguém me disse nada. Ela disse, bom, ficou quieta. Fomos para Caxias, casei um casal lá de novo, em nome do Pai, do Filho e do Homem. Daí o rapaz do som chega para mim e diz, pastor, o pastor falou em nome do Pai, do Filho e do Homem. E a Antonella estava do meu lado aquele dia. Daí ela descobriu, ela disse, viu que eu tinha razão? É o segundo então que tu já casou assim. Mas às vezes a gente fala em nome do Pai, do Filho, e parece que na nossa cabeça só tem o Pai e o Filho, né? E o Espírito Santo parece que é aquele... E eu concordo com o título daquele livro, que o Espírito Santo, até no meio de muitas igrejas pentecostais, é um Deus esquecido. Que pena. Porque o Espírito Santo é o Deus que pode nos dar mais nesse final de semana. Na vida. O Espírito Santo é Deus, tanto quanto Deus Pai, tanto quanto Deus Filho. As palavras Espírito e Filho são usadas de maneiras relacionadas. E as palavras Filho e Espírito, em alguns textos da Bíblia, são usadas de maneira alternada, no mesmo texto. Se você quiser ver comigo lá em Atos 5, 3, 4. Quando vem aquele casal, Ananias e Safira, que vem oferecer uma oferta, e eles viram que Barnabé, que José de Chipre tinha oferecido uma oferta generosíssima, vendeu uma propriedade que ele tinha na ilha de Chipre. Entregou aos pés dos apóstolos e ele tinha ibope no meio da igreja. Disse, olha, esse é o cara que vendeu tudo e deu para os discípulos. E daí Ananias e Safira quiseram ter ibope que nem José de Chipre tinha, e eles foram lá vender uma propriedade e disseram assim, olha, vamos ficar com parte para a gente, mas a gente dá lá nos pés dos apóstolos e diz que a gente deu tudo.
E o texto diz assim, quando Ananias está diante de Pedro: então Pedro perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir? Para quem? O que diz aí na sua Bíblia, se você conseguiu abrir, está lá. Mentisse a quem? Ao Espírito Santo, e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Ela não pertencia a você e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu a homens, mas você mentiu para quem? Para Deus. Espírito Santo é Deus. Amém? Sabe que o Espírito Santo é Deus? Você já sabia disso? Espírito Santo é o próprio Deus. Quando a gente se esquece do Espírito Santo, a gente na verdade está esquecendo de Deus. Diga assim comigo: o Espírito Santo é eterno e santo. Jesus promete aos seus discípulos que o Espírito estaria com eles para sempre. E para sempre não é até a morte, é para sempre mesmo, depois da morte. O Espírito Santo continua com aqueles que creem em Jesus. O Espírito Santo é eterno, o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus. Mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder. Pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, Romanos 1:4. Mediante o Espírito de santidade, esse Espírito que é eterno, o Espírito Santo que é eterno, é santo. Agora, se verdadeiramente o Espírito é santo, pensem comigo. Se verdadeiramente o Espírito Santo é santo, o fato dele habitar em você diz que o seu corpo é santuário, é lugar da habitação do Santo, Espírito Santo. Sabe o que é isso? Saber que o meu corpo é a habitação do Espírito Santo? A gente costuma negligenciar o nosso corpo. A gente trata o nosso corpo como o apóstolo Paulo disse aos Romanos: quem me livrará do maldito corpo dessa morte? Às vezes a gente trata o nosso corpo, que não obstante estar em pecado, é um corpo que por causa do sangue de Cristo, por causa do preço que Jesus pagou, o Espírito Santo pode habitar em nós por causa de Cristo. E nós precisamos entender que o nosso corpo é santuário de Deus, é lugar para a habitação de Deus, é o lugar onde o Espírito Santo habita. Diga assim comigo: o Espírito Santo tem mente própria e ora por nós. Graças a Deus que Ele tem mente própria. Romanos 8:27 diz assim: aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com o quê? De acordo com aquilo que o meu Pai queria para mim? Não. De acordo com aquilo que eu mais sonhei para a minha vida? Não. O Espírito Santo intercede por nós, mas Ele tem vontade própria, e Ele ora por nós. Ele intercede por mim de acordo com a vontade dEle. Às vezes a gente pede sem saber o que a gente verdadeiramente precisa. E graças a Deus que o Espírito Santo ora de acordo com a sua vontade. Porque somente sabendo que o Espírito Santo tem mente própria, vontade própria, me anima a dizer que as minhas orações, que bom que o Espírito Santo as traduz diante de Deus, para que eu não receba um monte de coisa que eu não preciso, que vai me fazer mal. Senhor, me dá essa esposa, me dá esse marido. E às vezes Deus está nos livrando de uma bronca. E às vezes a gente está chorando: Senhor, Ele me disse não, mas me dá Ele de volta. E graças a Deus que o Espírito Santo está lá em cima intercedendo por nós. E Ele tem vontade própria, Ele não é uma força que atua de acordo com a minha vontade, Ele é a pessoa de Deus, intercedendo por mim. De acordo com a sua vontade, Ele está dizendo: Pai, não escuta a oração dele, escuta a minha, dá a fulana para ele, dá o fulano. Não abre a porta agora, porque se tu abrir a porta agora ele vai se perder. Então espera um pouquinho mais, abre a porta daqui a pouco. Diga assim comigo: o Espírito Santo tem emoções.
A palavra diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. O entristecimento do Espírito Santo não é uma fraqueza. Às vezes a gente pensa, puxa vida, mas será que um pecado meu vai entristecer o Espírito Santo? Que Deus é esse? Que se entristece. Nós sabemos que muitos termos na Bíblia a gente usa em conexão com Deus, porque é o único termo que a gente tem que possa expressar. A gente diz que Deus se arrepende. Mas será que Deus algum dia se arrependeu de alguma coisa? Da maneira que a gente se arrepende, jamais. Será que Deus se entristece da maneira como a gente se entristece? Não. Mas de fato, de uma maneira divina, o Espírito se entristece. Eu quero que você pergunte para quem está do seu lado, qual foi a última vez que você se entristeceu? Vai perguntando aí que a frase é cumprida. Qual foi a última vez que você se entristeceu por saber que um pecado seu ofendeu o Espírito Santo? O Espírito Santo tem vontade e desejos próprios. 1 Coríntios 12, 11 diz: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como Ele quer. O Espírito Santo distribui os dons no meio da igreja como Ele quer. É claro que a gente tem que buscar Deus, mas Ele não vai dizer isso, esse irmão tão bom, ele está pedindo esse dom, então eu vou dar para ele porque Ele quer. Não, o Senhor vai dar porque Ele quer. A palavra diz que Ele distribui individualmente a cada um como quer. Nós não podemos escolher os dons que queremos. Não podemos determinar o que Deus deseja fazer por nosso intermédio. Porque Ele tem um plano estabelecido para a igreja. Ele tem um plano estabelecido para você. Ele tem um plano estabelecido para mim no ventre da minha mãe. Ele é Deus, Ele tem tudo sob controle. E o Espírito Santo é onipotente, onipresente e onisciente. Amém? Quantos aqui sabem o que é ser onipotente? É ter todo o poder. Onipresente está em todos os lugares. Onisciente, saber tudo. Tem um que é onipotente, onipresente, onisciente, esse é Deus. E hoje, no nosso meio, chama-se Espírito Santo. Quando você sair nessa noite, quando você for dormir, você por um acaso estiver com medo, só lembra disso, que o Espírito Santo está com você, onipotente. E se o Espírito Santo habita aí em você, várias coisas devem se tornar parte da sua vida. Porque é o Espírito Santo que nos ajuda a falar quando a gente está em situação complicada. Porque é o Espírito Santo que nos lembra da palavra de Deus quando nós precisamos falar ou quando estamos sendo perseguidos. Porque é o Espírito Santo que enche os crentes com amor aquele dia que você tem falta de amor. Que você está indignado e que você está dizendo, Senhor, hoje eu preciso mais amor de Deus. Sabe quem é que enche você de amor? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que me faz testemunha até os confins da terra. É o Espírito Santo que, pelo poder do Espírito Santo, entregamos à morte os delitos do nosso corpo. É o Espírito Santo que você tem que pedir, Senhor, Espírito Santo de Deus, me dá a condição de vencer as tentações da carne, as tentações do mundo e as tentações do diabo. Por intermédio do Espírito Santo, nós recebemos um espírito de adoção de filhos. E a palavra diz que é o Espírito que clama, Abba Pai. E tem muito crente que não consegue se sentir íntimo de Deus. Porque se sente um funcionário, se sente um escravo. E de fato a palavra diz que nós somos servos, Ele é o nosso Senhor. Mas só para por aí. O Senhor disse que Ele quer ser mais do que isso, mas Ele quer nos ter como filhos. Mas tem muito crente que tem um relacionamento com o Pai Celestial e com o Espírito Santo, da mesma maneira que se relacionou, quem sabe, com um pai
que foi tão distante. Se você quer ter esse sentimento de filho, diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, Jesus morreu para que o Espírito Santo pudesse ser liberado. O preço está pago. E o Espírito Santo é quem clama em nós, Abba Pai, e faz a gente chamar Deus de paizinho. É o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado. É o Espírito Santo que nos proporciona vida e liberdade. Pelo poder do Espírito Santo que nós somos ricos em esperança. É o Espírito Santo que dá a cada um uma manifestação do Espírito. E é só o Espírito Santo que produz em nós o fruto de quem? Do Espírito. Agora eu volto a pergunta para você: mas por que você quer mais de Deus? Por que eu quero mais do Espírito? Eu tenho certeza que se essa igreja não desejasse mais de Deus, não estaria fazendo um seminário intitulado Mais de Deus. Então eu acredito que todos vocês, todos nós que viemos aqui nessa noite, nós chegamos aqui porque nós queremos mais de Deus. Mas por quê? Talvez a gente deveria fazer essa mesma pergunta para alguém que está morrendo no hospital ou passando por uma enfermidade. Dizer: pastor, ora por mim para que eu viva mais tempo. E a gente, antes de orar, podia perguntar para aquela pessoa: mas irmão, para que o irmão quer viver mais tempo? Não, pastor, porque eu tenho que ainda acumular mais dinheiro para os meus filhos. É porque eu tenho que trabalhar mais. Dependendo da resposta que a gente dá, Deus pode fazer, ou Deus pode não fazer. E por que eu digo isso? Porque dependendo da resposta que tiver no seu coração, do porquê você quer mais de Deus nesse final de semana, pode ser que Deus lhe responda, ou pode ser que Deus não lhe responda. A palavra diz em Tiago 4:3, quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados. Para gastar em seus próprios afazeres, em seus próprios desejos. Por isso que eu acredito ser tão importante identificarmos nessa noite quais são as nossas motivações de sermos cheios do Espírito, de recebermos mais de Deus. Porque se é meramente para o nosso próprio benefício, se é somente para a gente sair daqui feliz dizendo assim, meu amor, que culto maravilhoso. A gente vai para casa, toma um banho, liga o BBB. Misericórdia. Irmão, tem muita gente que quer receber mais de Deus só para ficar arrepiado na igreja, para dizer assim: Deus está fazendo cada coisa na minha igreja. Não está acontecendo na tua, não, na minha igreja. Sabe o nome do meu pastor? O pastor joga o casaco. Irmão, se a gente quer mais de Deus só para o nosso próprio benefício, a gente não é mais, nem um pouquinho a mais do que Simão o Mago, que quis comprar o poder do Espírito Santo. Por que queremos o Espírito Santo? Para sermos mais poderosos? Para sermos mais conhecidos? Ou porque você quer mais de Deus, porque você ama a igreja, você ama as coisas do Senhor e você quer mais de Deus para continuar fazendo cada vez mais, ou porque você quer mostrar para aquela outra célula que a sua célula é melhor, você quer mostrar para outra igreja que na sua igreja está dando certo, está acontecendo. E se hoje nós não olharmos para o nosso coração do porquê nós queremos mais de Deus, pode ser que todo o nosso esforço caia por água abaixo, porque a palavra diz: às vezes vocês pedem e não recebem, porque pedem por motivos errados. E olha só que interessante. Porque se há uma coisa que Deus deseja dar para a gente, é mais de Deus. É o seu Espírito, porque a palavra diz: aquele que não poupou o seu próprio Filho, não vos dará juntamente com ele o seu Espírito, se pedir. Para aqueles que pedirem, não dará juntamente o Espírito. E às vezes a gente pede mais de Deus com um certo receio, mas será que vai acontecer? Vai acontecer, irmão. E tem gente que para de pedir mais de Deus pelo medo de que não vai acontecer.
Imagina como Deus se sente de saber que os seus filhos deixam de chegar perto dele e fazer um pedido, que é o que ele deseja, só pelo medo de que não aconteça. Eu não vou ficar... Não vamos fazer um seminário dizendo mais de Deus, porque... E daí? E se o povo todo vem para a igreja e não acontece mais de Deus? Irmãos, sempre que nós pedimos de acordo com a promessa de Deus, de acordo com a palavra de Deus, Ele vai derramar mais de Deus sobre a nossa vida. Agora, por quê? Deus tem um propósito pelo qual Ele derrama do seu Espírito sobre nós. E 1 Coríntios 12, 7 fala desse propósito e diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando um bem comum, visando o bem de todos. Se o irmão que estava tocando violão puder me acompanhar, eu agradeço. Deixa o Espírito Santo te usar. Promoção do bem e edificação da igreja são propósitos de Deus com seu Espírito. Quantos aqui entenderam que Deus derrama mais por um bem comum da igreja? Diga amém. Agora eu vou lhe fazer uma outra pergunta. Em uma escala de 1 a 10, o quanto você ama a sua igreja? A gente quer mais de Deus. Deus vai derramar mais de Deus com o propósito de abençoar a igreja, de edificar a igreja. Quanto você ama a sua igreja? Quanto você ama o corpo de Cristo? O quanto você olha os seus irmãos chegando aqui na igreja e um amor é produzido no seu coração. Você vê alguém chegando na igreja e você não está assim, dizendo, fulano não veio, aquele irmão é teimoso, você está com um coração diferente, dizendo assim, que bom que fulano veio. Porque ele vai ser tão abençoado por Deus, ele vai ser tão edificado com a palavra. Quanto desejo eu tenho de servir ao Senhor com aquilo que o Senhor tem me dado. Ou você tem dificuldade com todo mundo? Aquele me deve. Aquele lá já foi da minha célula e do meu aprisco, do meu grupo. Problema. Não senta atrás daquele irmão porque ele levanta, caminha o culto todo. E a gente, ao invés de produzir amor pela igreja, pelo corpo de Cristo, a gente produz divisão. E sabe o que acontece quando há divisão? O Espírito Santo não se manifesta, porque ele se manifesta. Ele é dado. Manifestação do Espírito, visando um bem comum. Paulo queria muito ir para o céu. Mas sabe o que mantinha ele vinculado aqui na terra? O amor que ele tinha pela igreja e pela obra de Deus. Senhor, eu quero muito estar aí contigo. Mas só me deixa aqui se eu ainda continuo sendo útil. Para quem? Para mim não. Mas para o reino, para os irmãos. Há muita gente buscando mais de Deus por motivos errados. Nós precisamos buscar mais de Deus para que Cristo seja engrandecido. Um dos propósitos pelo qual o Espírito Santo é derramado sobre a igreja é para que Cristo seja glorificado. Mas tem muita gente que enfatiza a manifestação do Espírito para atrair atenção sobre elas, para que o ministério delas seja famoso. E Mateus 5 diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem a quem? Ao Pai de vocês, que está nos céus. Que bom como quando aquele funcionário cheio de Espírito é usado por Deus. E as pessoas daqui a pouco nem lembram o nome da pessoa, mas dizem, aquele crente pode chegar perto dele, porque ele é cheio do Espírito Santo. É para a glória de Deus, para engrandecer a Cristo. A gente quer mais de Deus ou só para que OBPC São Leopoldo seja conhecido? Porque eu lembro ainda da época que o pai falava, que a gente cantava, pastor Adalto, na igreja, um cântico que dizia assim: se lá não tem poder,
Se lá não existe isso, queres avivamento, vem para o Brasil para Cristo. Que Deus tenha misericórdia, né? Mas quantas vezes a gente quer mais poder só para dizer assim, olha, em São Leopoldo, como a BPC, não tem não. Já pulei para lá, mas não, poder. Por que a gente quer mais de Deus? É para glorificar Cristo ou porque tem muita gente buscando milagre? E tantas vezes a ansiedade pelo milagre, pelos dons é maior do que o desejo de estar com Deus. A gente quer as coisas que Deus pode nos dar. E a gente esquece que tem um Deus que dá, que quer se relacionar conosco. Olavo, eu posso te dar o que tu quiser. Eu quero primeiro que tu perceba que eu estou contigo. Que eu me disponho a caminhar contigo, a acordar contigo. Não que Deus acorde, mas quando eu acordo eu estou contigo. A dormir contigo, a tomar banho contigo, a entrar no carro contigo, e quando ninguém está vendo, que tu saiba que eu estou ali vendo. E algumas pessoas dizem que o principal problema do crente, que não consegue vencer em alguma área de pecado, é a falta de fé, porque se ele acreditasse que o Espírito Santo está presente. Ou o jovem vê pornografia quando a mãe e o pai estão por perto? Não vê. Agora, se ele cresce mesmo que o Espírito Santo está presente, ele venceria. Os milagres passam a acontecer quando a gente se concentra em amar uns aos outros, em desejar aquilo que o Espírito Santo pode produzir em nós. Os milagres começam a acontecer quando a gente busca ser mais parecido com Jesus, quando a gente escuta a voz do Espírito Santo, quando a gente obedece a Deus. Esses dias na célula tem um grupo de crentes novinhos. Agora nós multiplicamos o nosso aprisco, a nossa célula. Nós começamos há 4 anos atrás com Fortes 1. Era o nome que um membro lá colocou na célula, os Fortes, né? E eu disse, tá bom, não gostei do nome, mas para valorizar o palpite do irmão, eu disse, até hoje o nome da célula é os Fortes, né? Nós éramos Fortes 1, agora nós fizemos a última multiplicação e fomos para Fortes 7. Na nossa célula tem um grupo de crente, que agora nessa multiplicação essa irmã ficou conosco como anfitriã do nosso novo grupo, a Valesca. Ela passou por um problema de câncer no útero. E era um câncer muito agressivo, e depois que ela fez todo o processo de braquiterapia, a pessoa, quando estava encerrando o processo com ela, disse, olha, eu não sei como é que tu está assim, porque as pessoas que chegam nesse estágio que estava o teu câncer, são pessoas que não reagem como tu está reagindo. Tu está muito bem. Teu corpo está reagindo de uma maneira diferente ao tratamento que está sendo feito. E ela foi para a célula, a gente vibrou com ela o que Deus tinha feito. E quando a gente está saindo de férias, ela disse para a gente que ela encontrou um nódulo no seio. A gente sabe que o câncer de útero pode rapidamente se espalhar. E o doutor dela identificou o nódulo, mandou ela fazer uma mamografia. E ela fez a mamografia. E a gente estava muito apreensivo nas férias. Daqui a pouco a gente recebe uma mensagem da Val dizendo, olha, o doutor está impressionado, porque eles não estão encontrando mais nada. Sumiu o tumor. Não está em lugar nenhum. E nós cremos que Deus curou, e Deus cura quando a gente está só preocupado em estar diante do Senhor. Os milagres vão acompanhando, mais de Deus vai vindo quando a gente está perto de Deus. Quando a gente identifica que Deus anda com a gente de carro, as coisas passam a acontecer na nossa vida. Antes de você responder se você de fato quer mais de Deus, cabe eu lhe reforçar uma coisa. Quem sabe a última coisa dessa noite. Para que você quer mais de Deus? Para que você quer mais do Espírito Santo? Para seguir a vontade de Deus? Ou para ser líder de Deus e dizer, Deus, agora eu quero que tu opere aqui. Às vezes a gente quer determinar o que o Espírito Santo deve fazer. Pensamos que precisamos dizer o que e quando ele deve agir.
E a ironia disso é que o Espírito Santo foi enviado para nos orientar, para cumprimento dos seus propósitos. Eu desejo mesmo mais de Deus. Porque às vezes mais de Deus, às vezes estar perto de Deus requer da gente que Ele desista de algum negócio que a gente está doido para fazer, está pronto. A gente vai para a presença do Senhor buscando mais de Deus, e às vezes o mais de Deus é para a gente dizer, termina esse relacionamento. Não, Senhor, não era para isso que eu queria mais de Deus. Eu queria mais poder, eu queria mais unção, eu queria mais milagre. Deus diz, não, mas tem mais de Deus para ti. E Deus nos traz palavra, Deus nos traz direção, Deus nos traz orientação. Quem sabe quando a gente chega diante do Senhor, Ele vai mandar a gente para um lugar que a gente não deseja ir. Ele manda a gente mudar de emprego. Ele manda a gente mudar de casa. Eu preciso saber nessa noite se eu estou disposto a me render à vontade do Espírito Santo. Independente do que Ele possa pedir para mim nesse final de semana. Deus vai falar contigo, Deus já está falando contigo. Te prepara, porque Ele pode te pedir algo especial. Porque Ele não se limita à minha vontade, Ele não vai vir aqui para agradar como eu, quem sabe, posso pecar em fazer nessa noite, em querer pregar uma palavra que agrade os irmãos. O Espírito Santo não faz isso, Deus não faz isso. Deus, quando Ele vem, Ele fala o que precisa falar, Ele faz o que precisa fazer, Ele manda em quem precisa mandar, Ele dá a direção que precisa dar, Ele não tem medo, Ele não tem temor, Ele não precisa de autoafirmação de ninguém, Ele não precisa de elogio, Ele é Deus. Responda a isso como você quiser, se você está disposto. A minha resposta nessa noite é dizer, Senhor, eis-me aqui, eu estou disposto, fala comigo, eu quero mais de Deus. Esses dias um irmão me disse, quando a gente fez uma oferta lá na igreja para abençoar um pastor da nossa igreja Brasil para Cristo de Maceió, para comprar um carro para ele. Deus colocou no coração da irmã Marlene. A gente fez um apelo. Ele estava compartilhando comigo no carro, estava eu e ele, mais uma outra pessoa atrás que é desviada. Ele dizendo, pastor, aquele dia do apelo da oferta, Deus colocou no meu coração eu tenho 2 carros, de dar o meu segundo carro e ficar só com um. E ele disse, mas eu não obedeci. E daí o cara que estava atrás disse, por que tu não obedeceu? É fácil porque é o carro do outro, né? O cara nem na igreja vai. E ele dizendo para mim, disse, pastor, eu não fiz. E ele estava muito triste, eu não quis colocar mais tristeza no coração dele, porque nós já tínhamos levantado o valor e já abençoamos o pastor Márcio lá em Maceió, mas ele estava com o coração aflito. Eu disse, irmão, em outra oportunidade, Deus vai lhe dar uma outra oportunidade, daí o irmão vai acertar, fica tranquilo, fica em paz, Deus já proveu. A verdade é que quando Deus nos pede alguma coisa, a verdade é que a gente às vezes preferia outras opções. Preferia que Deus dissesse para mim, olha lá, eu quero te enviar, tem a opção A, B ou C. Mas Deus não lida assim com a gente, Ele diz, Olavo, é para lá. A gente diz sim, ou a gente diz não. E será que eu quero mesmo ser guiado pelo Espírito Santo? Será que realmente desejamos conhecer a vontade de Deus? Estamos dispostos a nos render totalmente a Deus? Estamos dispostos a sermos controlados por Deus, pelo Espírito Santo? Estamos dispostos a abrir mão do controle da nossa vida? E talvez isso pareça tão simples, abrir mão do controle. Não, eu abro mão do controle, não é simples, irmão. A gente passa a vida toda querendo ter controle e domínio em todas as áreas da nossa vida. E só em pensar em não controlar mais nada e apenas escutar o Espírito Santo, dá como se fosse um frio na barriga da gente. Como assim? Às vezes é um pecado que a gente comete há tanto tempo, que está tão enraizado na gente, a ponto de ter que passar pelo mesmo processo de extração, que nem sempre estamos dispostos. Assim que, se você nessa noite deseja ter mais de Deus, você precisa primeiro perguntar a si mesmo, com honestidade, se quer fazer a vontade de Deus. E se você concluir que sim nessa noite,
saiba que haverão muitos momentos na sua vida que você vai ter que soltar as rédeas e deixar Deus levar. Vai ter muitos momentos que você vai perder o controle e dizer: Senhor, há muito tempo eu já entreguei o controle da minha vida nas tuas mãos. Para que eu quero mais de Deus? Para ter mais conforto ou para servir? Que impacto eu tenho produzido hoje no lugar onde eu estou? Que falta que eu faria se eu morasse em outro lugar? O que mudaria? Que diferença faria a sua presença aqui ou em outro lugar? Se todas as pessoas da igreja, eu gostaria que você fizesse a sua autoavaliação hoje, tivesse o mesmo nível, o mesmo grau de comprometimento que você tem com a igreja, como seria a Igreja Brasil para Cristo de São Leopoldo? Se todas as pessoas contribuíssem como você contribui, como seria a igreja? Talvez você está dizendo: bah, pastor, a igreja seria rica. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Ou daqui a pouco hoje o Espírito Santo está falando com você e diria: se todo mundo fizesse como você faz, não teria dinheiro nem para pagar a luz. Se todo mundo usasse os dons que o Espírito Santo dá, usasse o mais de Deus que Deus já deu e derramou sobre a sua vida, que nem você usa, como seria a igreja? Seria mais poderosa, mais viva ou mais fraca? 1 Coríntios 12, 7 diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito é uma dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pela fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como Ele quer. Confia no Senhor. O Senhor está falando contigo, Ele vai falar como Ele quer. Ele vai derramar do poder como Ele quer. Ele vai fazer nesse final de semana, começando por hoje, aquilo que Ele quiser. E eu gostaria que você parasse para pensar um pouco nesse texto e nessas perguntas. Nós precisamos levar esse texto muito a sério e acreditar que se recebemos cada um de nós uma manifestação do Espírito, e a nossa igreja, o corpo de Cristo e o mundo perdem quando a gente não se envolve. Você precisa entender nessa noite que você é muito mais do que uma pessoa útil, mas você é uma pessoa vital no corpo de Cristo. É importante que você saia daqui com mais de Deus, porque a sua função precisa ser feita no meio do corpo de Cristo. Talvez você é a mão, talvez você é o ouvido, talvez você é o olho. E sim ou sim nós precisamos mais de Deus. Sabe por quê? Porque nós precisamos servir a igreja, o corpo de Cristo. Como parte da obra do Espírito Santo, por meio de nós, para a promoção do bem comum, Ele nos capacita para sermos suas testemunhas. Deixa eu lhe dizer uma coisa para encerrando. Deus não lhe chamou. Deus não vai derramar do seu Espírito. Deus não vai derramar da sua presença só para que você viva de maneira mais confortável. Deus não vai derramar mais de Deus só porque você viva ainda mais de maneira mais superficial, sem se importar com o que passa com o irmão à sua volta. Agora, se nessa noite você fizer uma autoavaliação e dizer: Senhor, alguns dos meus motivos estavam errados, mas agora eu coloco eles no lugar certo. Eu lhe convido nessa noite a entrarmos confiadamente na presença do Senhor, dizendo: Senhor, nós queremos mais de Ti. Pai, eu quero mais de Ti, porque eu entendo que a nossa igreja vai ser tão abençoada e Tu vai ser tão glorificado se Tu derramar mais do Teu poder no nosso meio.
Pai, eu quero mais de Deus na célula, para que mais pessoas se convertam, para que as pessoas que estão morrendo sem Deus possam sentir o poder de Deus através da minha vida, e eles venham identificar que esse é o melhor lugar para eles estarem na vida. Não para que eu seja conhecido, mas para que Tu seja conhecido. Pai, eu quero mais de Deus, não para que eu possa ter cada vez mais. Eu quero mais de Deus para que eu possa dar cada vez mais, para que eu possa abençoar cada vez mais. Senhor, faz crescer o amor na minha vida. Eu quero encerrar convidando você para pensar e imaginar nessa noite sobre como pensa uma lagarta. Quem é que sabe o que é uma lagarta? Acho que todo mundo, né? Como é que pensa uma lagarta? E que confusão que deve passar na cabeça da lagarta, se ela tivesse cabeça, ou se ela tivesse um raciocínio lógico. Durante a vida toda da lagarta, ela rastejou. Rastejou por um trecho pequeno de terra. Ia para lá, subia na árvore, descia da árvore e voltava. Um dia ela resolve dormir um pouquinho mais, esticar o sono, prolongar. E eu não sei o que passa pela cabeça da lagarta quando ela acorda. E quando ela descobre que ela é capaz de voar. A vida toda, naquele corpinho mirradinho, naquela capinha. E daqui a pouco ela acorda. E ela vê que ela pode voar. Ela deve começar a imaginar o que aconteceu com aquele meu corpo antigo, com aquele meu corpo velho. Com aquele corpo velho de lagarta. O que aconteceu comigo que agora eu tenho asas lindas? E agora eu não preciso mais ficar rastejando, agora eu posso voar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão, como cristãos nós deveríamos experimentar esse mesmo tipo de assombro cada vez que um crente, que um pastor diz que nós temos o Espírito Santo conosco. Irmão, não sei porque você continua dando volta nos mesmos pecados, porque o mais de Deus já está decretado sobre a tua vida desde o dia que Jesus morreu na cruz do Calvário. Desde o dia que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, saiu aquele corpo de lagarta e Deus te deu asas. Essas asas são o Espírito Santo, é a presença de Deus, a pessoa de Deus que se relaciona contigo. E você pode voar. E assim como a lagarta descobre sua nova capacidade de voar, eu preciso me empolgar com a capacidade que o Espírito Santo me concede de viver de uma forma diferente. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que eu estou cansado de viver da mesma forma. Não sei se você está também. Não, pastor, mas minha vida está boa, a minha também. Não, mas eu estou num momento espiritual bom da minha vida. Irmão, eu também. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Desde que eu tenho aprendido a caminhar mais perto do Espírito Santo, cada dia eu acordo com mais expectativa. Porque Deus pode fazer mais. Não peça as coisas do passado, peça mais de Deus. Diga assim: Senhor, eu me recuso a ficar da mesma forma. Eu me recuso a ficar da mesma forma, eu quero mais de Deus. Por quê? Porque eu quero mais de Deus. Eu quero servir mais, eu quero amar mais a minha igreja. Eu amo muito a minha igreja, Senhor. Então me dá mais de Deus para que eu possa continuar servindo cada vez mais os meus irmãos. E eu queria lhe convidar nessa noite para você fechar os seus olhos. E que você fizesse a sua oração, porque nós estamos começando o seminário em que nós declaramos que nós queremos mais de Deus. Que nós queremos mais da presença do Espírito Santo. Esse mais de Deus, sem dúvida, está nas mãos do Deus que está conosco hoje, que é o Espírito Santo. Quem sabe o Espírito Santo está mudando algum rumo na sua vida hoje. Já enquanto eu estava falando, quem sabe Deus falou com você dizendo que o caminho não é esse. Você, nessa noite, não tem A, B ou C. Você tem que dizer sim ou não. Se você estiver disposto a obedecer ao Senhor, a dizer: Senhor, eis-me aqui.
O Espírito Santo, que já está fazendo, vai fazer mais na sua vida. O mais de Deus já está desatado sobre a tua vida nessa noite. Espírito Santo, vem no nosso meio nessa noite, Espírito Santo de Deus. Nós cremos tanto na tua presença, nós cremos tanto, Senhor, que nós não estamos sozinhos. Nós cremos tanto, Senhor, que a nossa convivência nesse lugar não se limita à convivência uns com os outros, mas ela começa, e ela é por causa do relacionamento que nós temos com Deus. Espírito Santo, passeia no nosso meio. Nós não te damos ordem, mas nós te pedimos, Espírito Santo, faz o que tu quiseres no nosso meio nessa noite, nos renova. À medida, ó Pai, que tu alinha algum tipo de motivação no nosso coração, nessa noite, ó Pai, vai derramando sobre a nossa vida a renovação dos dons, renovação daquilo que o teu Espírito tem nos dado, do chamado, da unção, da graça, da paciência. Oh Pai, se algum irmão chegou neste lugar e precisa de mais amor vindo de Deus, Espírito Santo, derrama mais amor, derrama mais paciência, derrama mais fé, derrama mais graça, derrama mais bondade, Senhor. Derrama mais longanimidade no coração deste homem, dessa mulher, desse servo de Deus. Pai, nós temos expectativa de que Tu és o mesmo hoje, ontem, e é o mesmo que vai ser eternamente, mas a Tua bênção se renova todos os dias sobre a nossa vida. Oh Pai, se nós identificamos enquanto nós escutamos a palavra que nós precisamos de mais amor pela nossa igreja, de mais compromisso com as coisas do reino, Senhor, nos ajuda a nos desvencilharmos dessas coisas que nos seguram. Espírito Santo, Tu conhece a cada um aqui nessa noite pelo nome. Tu conhece a dor, o tom do choro de cada um. Tu conhece a lamúria de cada um, o problema de cada um, o milagre que cada um precisa. E nós cremos nessa noite que na Tua presença há esperança. Na tua presença, ó Pai, há esperança de que alguma coisa nova, diferente pode acontecer. Oh Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo, faz a Tua vontade. Espírito Santo, opera como Tu deseja. Espírito Santo, renova-nos da maneira que Tu deseja, Senhor. Oh Senhor, nós nos abrimos. Nessa sexta-feira à noite, nós abrimos o nosso coração. Nós abrimos o nosso coração. Nós nos despojamos, ó Pai, de todo e qualquer peso, de todo e qualquer tipo de pecado que nos envergonha. E Senhor, nós queremos sair nessa noite por aquela porta com um novo compromisso contigo, com um novo compromisso com o Teu Espírito Santo, de sermos mais dedicados, estarmos mais abertos a nos relacionarmos com o Teu Espírito. Deixarmos, ó Pai, de quem sabe esquecer o Espírito Santo na nossa vida diária e desfrutarmos da presença de Deus, da presença do Teu Espírito conosco, não só aqui nessa noite, mas ao chegarmos em casa, ao escolhermos um programa para assistir, ao pensarmos a resposta que nós vamos dar, Senhor. Espírito Santo, nós precisamos de mais de Deus. Nós precisamos de mais de Deus. Nós precisamos de mais de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Ele apareça. Que eu me constranja